Em seus passos, o que faria Jesus? Capítulo 24. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Quando o Dr. Bruce e o bispo entraram na mansão da família Sterling, tudo estava muito confuso e o terror era quase palpável. As salas do andar térreo estavam vazias, mas no andar de cima ouviam-se passos apressados e muito barulho. No momento em que o bispo e o Dr. Bruce começaram a subir as escadas, uma das empregadas desceu às pressas com uma expressão de horror no rosto. A senhorita Felícia está com a senhora Sterling, respondeu ao ser questionada, caindo em seguida num choro histérico enquanto passava pela sala de estar, dirigindo-se para o lado de fora da casa. No alto da escadaria, os dois foram recebidos por Felícia. Ela se dirigiu ao Dr. Bruce e segurou-lhe as mãos. O bispo passou-lhe a mão pela cabeça e os três ficaram por um instante em perfeito silêncio. O bispo conhecia Felícia desde seus tempos de menina e foi o primeiro a romper o silêncio. O Deus de toda a misericórdia esteja com você, Felícia, nesta hora tão difícil. Sua mãe... E então hesitou. Durante o caminho apressado da casa do Dr. Bruce à mansão da família Sterling, ele não conseguira resistir e desenterrara do passado um bonito romance vivido na juventude. Nem mesmo Bruce sabia disso, mas houve um tempo em que o bispo sentia uma afeição singular pela bela Camilla Rolfe. Mas ela foi obrigada a fazer sua escolha. Ele ou o milionário. O bispo não alimentava nenhuma amargura na memória, mas a lembrança ainda estava lá. Em resposta à pergunta inacabada do bispo, Felícia virou-se e voltou ao quarto da mãe. Ela ainda não havia falado nada, mas os dois estavam impressionados com sua calma. Voltando à porta do quarto, fez-lhe sinal para que entrassem. E foi o que fizeram os dois pastores, pressentindo que estavam para ver algo insólito. Rose estava com os braços estendidos sobre a cama. Clara, a empregada, estava sentada com a cabeça entre as mãos, chorando aterrorizada. E a senhora Sterling, com o rosto irradiando uma rara luz, estava ali, tão inerte, que até o bispo ficou em dúvida a princípio. Então, quando perceberam o que havia acontecido, o bispo estremeceu e sentiu a dor lancinante da antiga ferida atravessar-lhe o corpo. Mas a dor passou, e ele ficou ali, naquela câmara da morte, com a eterna calma e força que os filhos de Deus têm o direito de possuir. E foram essa calma e essa força que o ajudaram nos dias que seguiram a tragédia. Logo em seguida, ouviu-se muito barulho na parte de baixo da casa. Quase ao mesmo tempo, chegaram o médico que havia sido chamado, mas morava longe, e os policiais que haviam sido avisados pelas empregadas apavoradas. Além deles, encontrava-se ali 4 ou 5 repórteres e vários vizinhos. O Dr. Bruce e o bispo viram aquela gente toda do alto da escadaria, mas desceram e conseguiram fazer sair todos os que não eram necessários no momento. Ao lado das pessoas que ficaram, os dois amigos tomaram conhecimento dos fatos que se tornaram conhecidos como A Tragédia da Família Sterling, título usado por jornais sensacionalistas no dia seguinte. Naquela noite, o Sr. Sterling havia ido para seu quarto por volta das 9 horas. Foi a última vez que o viram, e depois de meia hora ouviu-se um tiro dentro do quarto. Uma empregada que se encontrava no corredor dos quartos correu até o local e o encontrou morto no chão. Naquele momento, Felícia estava com a mãe. Rose lia na biblioteca. Ela correu para cima, viu o pai sendo levantado e colocado no sofá pelos empregados e saiu correndo e gritando na direção do quarto da mãe, onde, perdendo os sentidos, caiu junto aos pés da cama. A senhora Sterling havia a princípio desmaiado com o choque, mas recuperou-se com uma incrível rapidez e mandou chamar o Dr. Bruce. Ela insistia em ver o marido. Embora Felícia tentasse impedi-la, ela havia pedido à empregada que a amparasse para cruzar o corredor e entrou no quarto onde o marido estava.
Então, tendo olhado para ele sem chorar, voltou para o seu quarto e foi colocada na cama. Quando o Dr. Bruce e o bispo chegaram, ela dava os últimos suspiros, balbuciando uma oração em que pedia perdão por si mesma e pelo marido, enquanto Felícia curvava-se sobre ela e Rose continuava desmaiada a seus pés. Como fora grandiosa e rápida a entrada da morte implacável naquele palácio de luxo na noite daquele domingo. Mas ninguém havia entendido o porquê disso tudo até que se revelaram os fatos ligados aos negócios do Sr. Sterling. O que se ficou sabendo é que já fazia algum tempo que ele vinha enfrentando a ruína financeira por causa de certas especulações que, no período de apenas um mês, haviam acabado completamente com sua fortuna. Com a destreza e o desespero de um homem que luta pela própria vida, ele vira seu dinheiro, que era tudo o que havia valorizado neste mundo, escorregar-lhe entre os dedos, adiando a desgraça até o último momento. Mas, na tarde daquele domingo, ele havia recebido notícias que lhe davam a certeza de que tudo estava irremediavelmente perdido. A ruína era total. Sua própria casa, as cadeiras em que se sentava, a carruagem, a louça, tudo havia sido comprado com dinheiro ganho sem trabalho honesto. Mas toda a sua riqueza não tinha base confiável, dependente que era de fraudes e especulações. Mais do que ninguém, ele tinha consciência desse fato, mas também tinha esperança, como homens assim costumam ter, de que os mesmos métodos que lhes haviam trazido dinheiro iriam evitar que ele o perdesse. Ele e muitos outros perceberam que estavam enganados. Assim que soube que havia se transformado praticamente num mendigo, ele não viu outra saída a não ser o suicídio. Era a consequência inevitável da vida que havia levado. Fizera do dinheiro o seu Deus. Logo que esse Deus se retirara de seu pequeno mundo, nada lhe restava para adorar. E quando um homem perde o objeto de sua adoração, perde a razão para viver. Assim morreu o grande milionário Charles R. Sterling. E morreu como morrem os insensatos, pois que valor o dinheiro pode ter se comparado com as riquezas inescrutáveis da vida eterna, riquezas que estão acima de qualquer especulação, perdas ou mudanças. A morte da Sra. Sterling deu-se em consequência do choque. Fazia anos que o marido não lhe segredava mais nada, mas ela sabia que as bases daquela riqueza eram precárias. Durante muitos anos, experimentara a morte em plena vida. A família Rolfes sempre dera a impressão de que seus membros podiam resistir impassíveis a grandes perdas. A Sra. Sterling deu exemplo da velha tradição da família quando foi levada ao quarto onde jazia o corpo do marido. Mas seu corpo frágil não foi capaz de conter-lhe o espírito e ela morreu dilacerada e enfraquecida por longos anos de sofrimento e decepção. O efeito deste golpe tríplice, a morte do pai e da mãe e a perda da casa, logo pôde ser visto na vida das irmãs. O horror dos acontecimentos deixou Rose entorpecida durante semanas. Não havia nada que a animasse. Parecia que ainda não tinha percebido que o dinheiro, que fizera parte tão importante de sua existência, tinha acabado. Mesmo quando ela e Felícia ficaram sabendo que teriam de entregar a casa e viver à custa de parentes e amigos, ela pareceu não entender o que tudo aquilo significava. Mas Felícia estava bem consciente dos fatos. Entendia o que havia acontecido e o porquê daquilo. Alguns dias depois dos funerais, estava conversando sobre seus planos para o futuro com a prima Rachel. A senhora Winslow e a filha tinham saído de Raymond e viajado para Chicago assim que as terríveis notícias chegaram até elas. Junto com outros amigos da família, planejavam o futuro de Rose e Felícia. Felícia, você e Rose devem ir para Raymond conosco. Está tudo acertado. Minha mãe não vai querer saber de outra coisa, disse Rachel com o rosto iluminado de carinho pela prima,
carinho que aumentava dia após dia, intensificado pela certeza de que as duas haviam abraçado o compromisso do novo discipulado. A menos que eu consiga encontrar algo para fazer aqui, respondeu Felícia, e olhou pensativa para Rachel, que respondeu educadamente. Mas o que você poderia fazer aqui, querida? Nada. Eu nunca aprendi a fazer coisa alguma, com exceção da música, que domino um pouco, mas não o suficiente para lecionar ou ganhar a vida com ela. Também sei cozinhar um pouco, acrescentou com um sorriso magro. Então você pode cozinhar para nós. Minha mãe sempre tem problemas na cozinha, disse Rachel, apesar de entender bem que agora a prima dependia da bondade de parentes e amigos até para comer e para ter onde dormir. É fato que as moças tinham recebido alguma coisa da fortuna do pai, mas a loucura de um especulador fez com que a parte da mãe e das filhas não escapassem da ruína. Posso mesmo? Respondeu Felícia, como se estivesse levando a proposta muito a sério. Estou disposta a realizar qualquer trabalho digno para sustentar a mim e minha irmã. Pobre Rose. Ela nunca vai se recuperar desse choque. Quando chegarmos a Raymond, combinaremos os detalhes, disse Rachel entre lágrimas ao ver a disposição de Felícia para cuidar de si própria. Assim, algumas semanas depois, Rose e Felícia estavam morando com a família Winslow em Raymond. Foi uma experiência amarga para Rose, mas não havia nada que ela pudesse fazer a não ser aceitar o inevitável e ficar remoendo os pensamentos sobre a enorme mudança na sua vida, sobrecarregando mais ainda Felícia e a prima Rachel. Felícia logo se viu numa atmosfera de discipulado que lhe parecia um paraíso de comunhão. É fato que a Sra. Winslow não gostava muito da direção que a vida da filha estava tomando, mas os acontecimentos impressionantes em Raymond, desde que o compromisso fora assumido, traziam consequências muito grandes, tanto que mexiam até mesmo com uma senhora como a mãe de Rachel. Felícia estava em comunhão perfeita com a prima, e logo encontrou algo para fazer no trabalho desenvolvido no retângulo. Dentro de suas novas condições de vida, ela insistia em ajudar nos serviços domésticos na casa da tia e em pouco tempo provou ser tão competente na cozinha que Virginia chegou a sugerir que ela se responsabilizasse pelas refeições oferecidas no retângulo. Felícia abraçou esse trabalho com uma alegria enorme. Pela primeira vez na vida, sentia o prazer de fazer algo de útil pela felicidade dos outros. Sua decisão de fazer todas as coisas depois de perguntar o que faria Jesus, passara a integrar sua natureza. Ela amadurecia e se fortalecia de forma admirável. Até a Sra. Winslow se viu obrigada a reconhecer a grande utilidade e a beleza de caráter da sobrinha. Ela olhava perplexa para Felícia, uma moça criada na cidade que havia crescido no meio de muito luxo, filha de um milionário, mas que agora circulava por sua cozinha com os braços cobertos de farinha e às vezes até o nariz, pois Felícia tinha o hábito de coçar o nariz quando tentava se lembrar de alguma receita, combinando vários pratos com grande interesse pelos resultados, lavando panelas e frigideiras, enfim, fazendo o trabalho de uma empregada doméstica na cozinha da Sra. Winslow. Sua habilidade era tanta que Virginia a convidou para lecionar culinária no retângulo. No começo, a Sra. Winslow fazia objeção. Felícia, seu lugar não é aqui fazendo esse tipo de trabalho. Não posso permitir isso. Por quê, tia? A senhora não gostou dos bolinhos que fiz hoje cedo? Felícia perguntava carinhosamente, mas com um sorriso escondido, pois sabia que a tia gostava muito de seus bolinhos. Estavam ótimos, Felícia. Mas não é certo você ficar aqui trabalhando desse jeito para nós. Por que não? O que mais eu poderia fazer? Pensativa, a Sra. Winslow ficava olhando para ela e não podia deixar de notar a beleza de seu rosto e de suas expressões. Felícia, você pretende fazer esse trabalho pelo resto da vida? Talvez sim. Eu tinha um sonho de abrir uma loja de produtos para culinária em Chicago ou em alguma outra cidade e percorrer os bairros mais pobres como o Retângulo, visitando as famílias.
Eu poderia ensinar as mães a preparar alimentos na maneira certa. Lembro-me de ter ouvido o Dr. Bruce falar certa vez que uma das grandes agruras da pobreza estava na precariedade dos alimentos. E chegou até a dizer que achava que alguns tipos de crime podiam remontar a biscoitos mal cozidos e a bifes duros. Tenho certeza de que consigo sustentar a mim e a minha irmã ao mesmo tempo que ajudo os outros. Felícia acalentou esse sonho até que ele se concretizou. Enquanto isso, o povo de Raymond e os amigos do retângulo, entre os quais era conhecida como Anjo da Cozinha, admiravam-lhe cada vez mais. Como base do belo caráter que ela estava desenvolvendo, situava-se a promessa que tinha feito na igreja da Nazaré Avenue. O que faria Jesus? Ela orava, esperava, trabalhava e pautava sua vida pela resposta que dava a essa pergunta. Era sua inspiração para a conduta e resposta para tudo o que ambicionava.